E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não olhem e não se vejam as suas vergonhas. E hoje congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, nosso Deus Criador de todas as coisas. Em cada tempo o Senhor tem uma escritura que se cumpre. A escritura do seu ungido. E o Senhor tem despertado um pouco daquela escritura. O Senhor fala em nossos corações nesta noite, através da sua palavra. Nos dá diversos. Ajuda os teus filhos aqui que através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, respeitemos. Amém. Por essa tarde, meus irmãos, Armagedon. Vamos falar um pouquinho sobre Armagedon. Só se encontra muitas vezes na Bíblia. Mas Armagedon também é mencionado como um vale de Megiddo, que é o mesmo. E quando se fala de Megiddo, tem várias escrituras, inclusive o rei Josias foi morto com o vale de Megiddo. O rei Josias. Nós estamos no fim. Nós não podemos dizer que estamos no começo, estamos no fim de todas as coisas. A profecia para a noiva, nesse dia, Apocalipse 10, 8 a 11, não é Apocalipse 10, 1 a 7. Ela já passou. Veja que foi difícil também para Jesus trazer aquele povo da lei para a mensagem da graça. A graça estava exaltando, magnificando a lei. Mas eles estavam tão apegados à lei que eles condenaram os ensinamentos de Jesus. O povo estava tão apegado na primeira e segunda etapa do hemograma que eles se assustaram e condenaram a terceira etapa quando ela surgiu. Porque ela surgiu forte, ela continua forte até hoje, porque é a escritura que se cumpre nesse dia. O profeta de Deus disse que em cada tempo tem uma escritura. Isaías 40, Malaquias 3 era a escritura que estava se cumprindo nos dias de João Batista. E Jesus não entrou naquela escritura. Não é a sua escritura. Não era o seu tempo. Depois foi batizado por João, o tempo de João passou e ele entrou de cena. E assim acontece em cada tempo.
Nós, o povo gentil aqui, desse lado, não teremos um outro mensageiro, nem uma outra mensagem. Israel, sim. Israel espera 2 profetas. Na verdade, eles esperam um para chegar por eles. Deus sempre faz as coisas dessa forma. Você espera um, Deus manda 2. Tá? Elias e Moisés. Nós vemos que o olhar do mundo hoje, a atenção do mundo, é para Israel. Vemos a guerra que começou ali, Rússia e Ucrânia, e a Rússia também está dentro da profecia, está dentro da escritura. E logo Israel contra o Hamas. Israel contra o Hamas, que já vai para mais ou menos 3 anos de combate, de guerra, de morte. A escritura está se cumprindo. Nós tivemos 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas que foi o primeiro e o segundo ai. Mas haveria um terceiro ai. Porque Deus ele é completo em 3. Então, quando surge essas guerras, Jesus disse que ainda é o princípio de 2. E nesse momento, Israel está atacando o Irã. O Irã está atacando Israel. São profecias. São profecias. Nós sabemos que lá atrás, a Síria, que hoje é o Irã, levou aquelas 10 tribos cativeiro. E depois não se ouviu falar mais dela, elas não voltaram mais. Só voltaram as 2 tribos que foram para o cativeiro da Babilônia. A Babilônia é o Jade. Então, as pessoas estão dizendo, profecias estão se cumprindo. A noiva está esperando o arrebatamento. A noiva sabe sobre essas coisas. Essas coisas têm que acontecer. Mas ainda não é o fim. O fim será quando sairmos daqui. Conforme nós vamos ler algumas mensagens em Mondana, falando sobre isso, né? E como o nosso tema é Armagedon, a grande terceira guerra mundial não será na Europa, será em Armagedon. É um lugar de conflito. Diz que é um lugar de caos, de confusão, de morte, né? Porque ali o rei Josias foi morto com o faraó Neco. E na mensagem do princípio da dispensação antiga, parágrafo 6, o profeta diz: agora deu-se a Daniel esta segurança. E no fim da dispensação gentia, leiam, quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11 de Daniel. Eu li antes de vir para cá, muito tremendo, falando sobre o rei do norte, que o profeta diz aqui que é a Rússia. É muito interessante, é um capítulo muito longo, mas é bom você ler 1, 2, 3 vezes, junto também com essa mensagem, 4 selo e o princípio da dispensação antiga. Você pode ver como o rei do norte está vindo. Isso aí ele está se referindo ao capítulo 11 de Daniel, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele, como remoinho. Aí você vê no capítulo 11 ali de Daniel, também que é o fim da Rússia. É o fim. É o fim de todos eles ali no Vale do Egito. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos
portais de Jerusalém. Note, gosto muito disso. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos saltar para a mensagem tua casa. Parágrafo 70, o profeta disse: alguém pergunta, explique sangue até no freio do cavalo. Freio do cavalo, o amargem. Em Apocalipse. Agora, nos últimos dias, chegamos a um lugar quando Tito, em 70 depois de Cristo, tomou as muralhas de Jerusalém, tempou as muralhas de Jerusalém. Eles alegam que ali havia tanto sangue derramado, de 1 milhão ou mais judeus que estavam dentro das muralhas. Eles mataram até mesmo as mulheres, bebês. Bem, isso foi tão ruim que até eles rejeitaram o Espírito Santo. Eles disseram: traia seu sangue sobre nós e nossos filhos. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo e depois aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso é só história. Mas por quê? Porque rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram a mensagem da hora, rejeitaram a Deus. O que acontece com uma cidade, um estado, um país que rejeita a Deus? Juízo. E o mundo que tem rejeitado a Deus em 7 anos, Deus. O que resta a não ser juízo? Tudo isso que estamos vendo. Olha, veja, agora Deus, quando eles rejeitaram a Cristo, eles chamaram de Beelzebul. Ele disse: eu nos perdoo por isso, nos perdoa, porque ele veio para perdoar. Não importa o que eles chamaram dele, filho de prostituição, Beelzebul, e ele nos perdoou. Nos perdoou na cruz. Mas ele disse: o Espírito Santo virá um dia. Isso foi em branco. Isso foi na mensagem de dia. E uma palavra contra ele não terá perdão nem aqui e nem no porvir. Escute o que ele disse. Um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Disse: uma só palavra contra ele não lhe será perdoada. Agora, a Bíblia diz que nos últimos dias ele preparará armadilhas, Deus. Olha, eu achei isso aqui, eu estava lendo hoje. Nos últimos dias ele preparará armadilhas. Você sabe o que é armadilha, né? Você arma uma cuca para pegar um passarinho, arma uma armadilha para pegar outros bichos, né? A tarrafa mesmo, com anzol, aliás, a tarrafa mesmo é uma armadilha, o anzol é uma armadilha. E Deus, nos últimos dias, vai preparar armadilhas para o catolicismo. Veja que o profeta diz: você não tem o comunismo, mas o catolicismo, o romanismo. Nós vamos entrar sobre aqueles 3 espíritos, no qual vai levar o mundo à destruição, vai levar eles ao Armagedon, os 3 espíritos que dominam o mundo. O Senhor Deus vai preparar a armadilha para o catolicismo, romanismo, deixa eu baixar um pouquinho, pessoal. Tá. Romanismo e todas essas coisas. E seus comunismos, todos eles juntos, no Vale de Egito, no setor. Até haver tal matança no meio deles, até o sangue jorrar pelos feios de cavalo. Todas essas coisas, a guerra do Hamas, o ataque de Israel ao Irã, é Deus armando a armadilha para levar eles para cumprir a profecia no Armagedon. O nosso país aqui vai sofrer.
Porque o presidente não é a favor de Israel. O Brasil é abençoado porque Oswaldo Aranha assinou a emancipação de Israel. Por isso o Brasil foi abençoado e é abençoado. Mas a noiva saiu. Veja, Deus já tirou os mensageiros do Brasil. Arthur Martins, Joaquim Gonçalves, fora os outros grandes pastores, Osmar Rodrigues Costa. O que é que resta agora? Nesse mundo político tão sujo, tão imundo. E ainda temos um presidente que é contra Israel. Aquele que abençoar Israel é abençoado. Mas aquele que amaldiçoar Israel é amaldiçoado. Será que o Brasil vai chegar no final e receber a maldição? Porque as festas, a bebida, tudo, enfraquece o exército, as forças armadas, o governo. E é a condição que está o mundo hoje. O mundo não vai mais um campo de batalha para lutar com uma espada, como eles lutavam no passado. Eles vão com bombas. Então ele disse: todos eles juntos no vale de Megido, até haver tal matança no meio deles, até o sangue jorrar pelos freios dos cavalos, né? Cavalo sempre foi poder, né? Mas graças seja ao Pai Celestial, eu não creio que estaremos aqui quando isso acontecer. A noiva não está, a igreja sim. A igreja, porque ela estará unida ao concílio, a Virginésia. A Virginésia está se tornando um grande poder. A Virginésia, o Brasil hoje já está nas estatísticas, eu acho que o país, antes de dizer o país cadônico, hoje é o país evangélico. País evangélico, muito evangelismo. E uma unidade. Você tem visto que a política está unindo os evangélicos. Agora, isso é o concílio mundial. Você não deixa de se enganar. Porque as virginésias, o concílio, é que vai levar Roma a fazer um pacto com os judeus. Porque você está vendo aí a força dos evangélicos no mundo. América Latina, Estados Unidos, na Europa. Vamos seguindo dentro. Eu não creio que estaremos aqui, disse o profeta. Pela sua graça, não estaremos. Estaremos na glória, não vê? Será logo após. Os dois profetas têm profetizado para a batalha de Armagedon. Aí sai 144 mil. Porque a pregação de Moisés e Elias é para salvar 144 mil, para completar o número dos seus irmãos que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. O soldado diz ainda: não será 144.001. Não, é 144 mil. É a profecia. Então, os dois profetas. Agora, quando os dois profetas estiverem pregando, a noiva não vai estar aqui. Estará na glória. E aí, quando essas nações gentílicas se tornarem tão corrompidas, apenas continue, elas já estão corrompidas. Eu estou lendo a profecia lá dos anos 60. Apenas continue. E a confederação de igreja, e tudo isso se juntar ou ajuntar. E Deus tomará a noiva, a igreja noiva. A igreja eleita para casa, de cada um. E todas as virgens adormecidas aguardarão.
Agora, aquele freio de cavalo virá das virgens Nécia. As virgens adormecem, o poder. Né? Quando fala de cavalo, fala de poder, força. E todos eles lá atrás naquele dia. Você já viu a marcha para Jesus no Brasil? É gente demais. É muita gente. Você sai no mundo todo. Então, as virgens Nécia. E o profeta disse que é um dos três espíritos. Aí você vai ver aqui, o profeta mostrando de onde saem esses espíritos. Que dominam o mundo. Sai de uma pessoa. Você vê que eles não se afastam da Trindade. Se tem unicista, eles têm a ceia errada. Com suco de uva, com bolachinho. O batismo em nome de Jesus é só uma fachada que o unicista tem. E o comunismo, quando todos eles se encontrarem ali, e Deus disse que ele dividiria com eles como ele fez nos dias passados, né? Ali naquele vale. E é ali onde montará até o freio do cavalo. Vocês conseguiram aquela palavra? Eles ainda estão procurando. Isso, vai em frente, está tudo bem. Mas são três espíritos. Três. Ele veio com a Trindade quando fundou a Igreja Católica. O Pai, Filho e Espírito Santo, os três espíritos de ramo. Dominou o mundo com a Trindade. Botou a Trindade dentro das igrejas evangélicas. Os pastores lêem a Bíblia, mas não conhecem o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você me pergunta, e a marca da besta? Está aí. O Concílio Mundial é uma marca. Mas são três espíritos, exatamente como o comunismo, o fascismo, e nós dissemos isso anos atrás. Também a Terceira Guerra Mundial eram três espíritos. O comunismo, o fascismo e o nazismo. E o irmão Branham disse, os três vão se unir, vai se tornar somente no comunismo. E nós dissemos isso anos atrás, você sabe, recordo. E eu disse que isso seria que uma coisa aconteceria, tudo terminaria em comunismo. Isso foi lá atrás. Como o comunismo hoje é um instrumento da mão de Deus para ficar o sangue do seu sangue. A Rússia deixará cair uma bomba atômica no Vaticano. Ela está ali para cumprir esta escritura, para cumprir essa profecia do profeta William Branham. E lá está onde isso aconteceu. Essa é a mesma forma que será naquele tempo. Vê? Serão três espíritos imundos que sairão isso. Eu descobri essa tarde, essa escritura aqui. Na verdade, creio verdadeiramente nesse instante. Só descrevendo isso, se você não se importa, se eu acrescentar um pouquinho mais a isso, vou explicar. Bem, você dirá, você não explicou tudo lá naquela noite? Bem, se eu fizer isso, às vezes numa noite, não tem como você pregar tudo, não tem como você explicar tudo. Às vezes numa série de cultos, não tem como você explicar tudo. Por isso, a gente leu muitas mensagens de irmão Branham para chegar onde nós chegamos. Hoje, como eu falei para vocês, hoje nós temos aqui um instrumento, um aparelho que Deus nos deu na mão. Ele nos deu rádio, nos deu DVD, nos deu televisão. E nós usamos para proveito. Os gravadores para ouvir as fitas do profeta. Os livros, né, que o pastor Joaquim imprimiu, a voz de Deus. E ele nos trouxe muito conhecimento. Que quando nós ouvimos a terceira puxada, nós vimos que era Deus mesmo falando do conceito. Então, hoje, nós não temos DVD.
Não. Hoje nós não temos gravador, nem se usa, é algo obsoleto. Hoje nós temos, cada pessoa hoje tem um celular. É difícil encontrar uma pessoa que não tem celular. Tem internet. Para, postar. É a maneira de você evangelizar. Com a terceira puxada é com o seu celular, com o seu colega de escola, seu colega de trabalho, seu vizinho. E aí você tem o zap do seu vizinho, da sua vizinha. Aí você pega uma pregação do pastor Vá e diga: minha irmã, escuta essa pregação, você não precisa falar mais nada. Você é uma semente que assim, ô irmã, você não tem uma outra para me ouvir? Aí você já mostra o canal, a fonte. E é assim que nós estamos trabalhando. E é assim que eu incentivo vocês pela internet, a África, aqui, para divulgar a mensagem. Veja que isso aqui ficou mais fácil do que entregar um folheto. Ficou mais fácil do que você entregar um livro de 700. Porque aqui você passa tudo para a pessoa, falando no português. Quer saber sobre o milênio? Vai lá onde o pastor lá pregou. Sobre Batalha de Magedon, vai lá onde ele pregou. Pega, baixa aquela mensagem e manda para o zap da irmã, o zap para o irmão, o zap para o colega, o zap para o patrão. O patrão escuta essa pregação. Nós não fazíamos isso no passado, levava um gravador e tocaram o fundo, clamo fundo. As pessoas eram curadas, que maravilha, ouvindo, e ninguém fazia barulho, queria ouvir o fundo do clamo. A gente tinha fita cassete. Então, hoje nós temos a forma jovem de evangelizar. O celular, todos vocês têm. Todos vocês pela internet têm. É só você baixar a mensagem, mandar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu parente. Vamos seguindo aqui, Armagedon. Então nós estamos ainda aqui na mensagem. Aqui está o que penso que isso seria. Eu creio que é um espírito. Ele está falando aqui dos três espíritos, né? Não, vamos um pouquinho mais atrás. E lá está onde isso acontecer. Essa é a mesma forma que será naquele tempo. Veja, serão três espíritos imundos que sairão. Isso, na verdade, creio verdadeiramente que esses são. Só das criaturas existe se você não se encontra. Se eu acrescentar um pouquinho mais a isso, como explicar bem, você tirar. Você não explicou tudo lá naquela noite? Vê, nós estamos repetindo. Vê, se eu fizer isso, aqui está o que penso que você tem. Eu creio que é um espírito. A virgem mestre. A virgem adormecida. É um espírito não santo. Porque ela não tinha azeite. O azeite é o Espírito Santo. Ela tinha santificação. Ela foi litigada e santificada e não passou daquilo porque se denominou. Então, esses três espíritos desses últimos dias, a vigilância, está dentro desse concílio mundial do Cristo. É um espírito. Confederação de igrejas. O judaísmo da rejeição de Cristo. Os judeus que rejeitaram isso sofreram o seu juízo. E o catolicismo. Porque você vê de onde isso saiu. Você vê da onde saiu esses espíritos. Isso saiu do falso profeta. Vê? Saiu da boca que os falsos profetas eram espalhados. Jesus disse que as palavras são espírito, é isso? E da sua boca saiu três espíritos. Imundo. Veja, a vigilância é um espírito. Os judeus que rejeitaram a Cristo é um espírito. Saiu da onde?
Roma saiu da boca do Papa, do falso profeta. E não são eles que dominam esse mundo, o mundo político, o mundo religioso. Diretamente da besta. Vê? E tudo aquilo, de onde isso saiu, você pode ver o fundamento onde está. Você não viu no velório do Papa Francisco? Os governantes do mundo estavam ali. Você veja bem o poder da força. O homem mais poderoso da Terra, assim chamado politicamente, Donald Trump estava ali. O presidente do Brasil estava ali. Da França estava ali. Da Ucrânia estava ali. Foram todos para o velório. Tudo aqui. De onde isso saiu? Você pode ver o fundamento onde está. E esses são os 3 espíritos do mundo que colocam o mundo inteiro no Armagedon. Esses 3 espíritos é que vai colocar o mundo no Armagedon. O tom de Israel que vai ser salvo, meus irmãos, é 144 mil. O Judas era judeu, não foi salvo. Caifás era judeu também, não foi salvo. É 144 mil só. Haverá aquele espírito de Israel que vai rejeitar Moisés e Elias. Esses estarão no Armagedon. Agora, Deus vai dar vitória para a nação de Israel, porque é uma batalha de Deus. Que Israel Deus trata com eles uma nação, os outros é como indivíduos. Espero que você esteja captando. Você recorda no dia? Esses são os 3 espíritos do mundo, então você coloca isso diretamente com os 3 ares. Você recorda outro dia, eu simplesmente trouxe isso. Eu disse, serão 7 últimas pragas, 7 selos, os 3 ares, 3 espíritos imundos. O quê? Que vem através daquilo. Então, a confederação de igrejas, o concílio é um dos espíritos que saiu dele. O judaísmo que rejeita Cristo também é o espírito que saiu dele. Os 144 mil vai fazer o pacto com Roma. É os judeus. Os 144 mil serão camponeses, serão gentios. Quando Cristo veio a primeira vez, ele encontrou pessoas humildes, pecadores, rejeitados, banidos da sociedade. A sua segunda vinda para Israel será da melhor forma. E o 14 selo. O 4º selo, o irmão Brana fala muito no 4º selo sobre a batalha de Armagedon. O 4º selo, 279, eu sempre gosto de trazer a mensagem em ordem de data. Você vai ler a mensagem, você tem que ver. O irmão Brana falou em 54 sobre isso, 60 ele falou sobre isso. Então, em 63, a mesma coisa, mas com mais luz. Quando ele chega no centro, há mais luz do que aquilo que ele pregou primeiro estudantar. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu ele e continuou poluindo desde então. E agora, na batalha do céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra. No fim do tempo, no tempo do fim, uma batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa. E assim que eles foram expulsados, Miguel e seus anjos foram derrotados, foi expulso.
E quando fizeram, caiu exatamente no L. E aqui começou a batalha aqui embaixo. 285. Agora, a batalha começou no céu, terminará na terra na forma de Armagedon, a terceira guerra mundial. 307 em 400. E observe, do canto, dos 4 cantos da terra, eles, pois, congregam. Veja o mundo de hoje. As guerras. Os brasileiros que estavam em Israel não puderam voltar. Não pode levantar nenhum avião, que é derrubado. Veja a condição que está no mundo. Veja a condição que está a igreja. Então, isso aí leva a uma união. O irmão Bruno disse, ele já tem até as Nações Unidas. Os governantes já estão se reunindo. Os demais projetos ficam de lado. Agora é a guerra. E a igreja já está unida. E nós temos que estar unidos na palavra. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós nascemos nessa mensagem. Temos que estar prontos para o rapto. Eles estão se aprontando para o Armagedon. A noiva para o arrebatamento. Então ele diz, eles não se congregam dos 4 cantos da terra. Congregam-nos ao Armagedon. A Bíblia diz. Estou tentando me lembrar das escrituras, como as tenho anotado aqui. Nós estou citando, mas apenas onde estão anotadas. Para ver o que são. Congrega hoje ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Aí já é batalha do Senhor. Porque há 2 batalhas. Armagedon e Armagedon. São 2 batalhas totalmente diferentes. Uma é desse lado, a outra é do outro lado do milênio. Nós vamos ver aqui. Observe. Agora, sobre esse cavalo de cores misturadas, mundano, amarelo, doente, somente pense nisso. Você sabe, isso é ruim. Agora observe onde eles se congregam, nos 4 cantos da terra. Quem que congrega eles? Esse cavalo de cor amarela, esse cavaleiro. Quem é ele? É o Pai. O Pai hoje é americano. Por que veio o Papa americano? Para cumprir a profecia. A igreja fica na grande tribulação. A noiva não. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Potencialmente, nós já estamos arrebatados. Na nossa fé, porque o arrebatamento é fé. Se nós não tivermos fé para isso, perdido, potencialmente. Porque as 3 coisas aconteceram no Monte Pôr do Sol. O alarido, a voz de arcanjo e o trompete de Deus. Potencialmente, os nossos irmãos já ressuscitaram, só não apareceram. Tem tempo para eles aparecerem. Então ele disse, observe. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon de acordo com a palavra, está vendo? Quando nós vemos todas essas separações, irmão contra irmão, isso é cumprimento da Escritura. Às vezes a gente quer aproximar, mas aí não vamos atrapalhar o programa de Deus. A prova que eu passo, a prova que você está passando, Deus está tirando as impurezas, o ouro. O índio não bate ouro. Até ele se enxergar ali dentro, quando ele se enxerga lá dentro, o ouro está puro. Que é um espelho. Deus vai nos batendo em nós, nos provando, até ele se enxergar dentro de nós. Quando ele se enxergar dentro de nós, você está pronto. Então ele diz, os 3 diferentes
Agora aqui estão eles, unindo-se, chegando a esse confronto ao Magedon e cavalgando um cavalo de cores misturadas. Ele repete de novo, com um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, os três diferentes políticos, poder político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco. Será que os evangélicos não abrem os olhos? Aqui no Brasil, mas eles vão chegar. Eles não conseguem chegar a partir do nome do Senhor Jesus Cristo, uma santa ceia correta, que mesmo vai enxergar essas coisas nunca. E Deus a cada dia está aumentando a catarata nos seus olhos. Um ponto que não tem mais cura. Eles não conseguirão enxergar. A um ponto que virão a perseguir a pequena noivinha do nosso Senhor Jesus, que é poder político. Você vê que a igreja está recebendo poder? É um dos espíritos que saiu da besta. Saem 3 espíritos. Você pensa que o nazismo, o comunismo e o fascismo não saiu dele? Saiu dele. E agora esses 3 espíritos estão saindo dele. Olha aqui. Olha o que ele diz. Os 3, poder político, poder espiritual controlado, poder demoníaco, que é o anticristo. Misturando tudo isso, e se tem uma coisa amarela de aparência do dia, que ele está cavalgando certo, agora o norte. Vejam que ele está cavalgando este cavalo de coloração cinzenta, amarelado, misturado com preto, vermelho e branco, vindo congregando seus súditos de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino de Roma, barro, os dedos do barro e ferro. Religião e política. Onde tem a política, ela está ali. Os evangélicos, a vigilância também está ali. É o poder. Eles são o poder na terra agora. As igrejas evangélicas, primeira e segunda etapa, também está junto. Aqui vem eles congregando. Agora fique quieto para encerrar. Só por um minuto. Ouçam com atenção. 334. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes, com seus católicos, e todos juntos. Com quem? Protestante, Concílio Mundial, vigilância, com o catolicismo. Olha, marchando direto para matar ele no Magedon. Quem coloca o governo, presidente? A igreja. Se é católica, a igreja é nós. E eles estão se preparando para a batalha de Armagedon, para a terceira guerra mundial. Porque rejeitaram o Espírito Santo quando veio nesse último dia. A igreja, agora falamos da igreja. A igreja da mensagem rejeitou o Espírito Santo desde o ano 2000. Diz que essa doutrina veio do inferno. O que resta a não ser juízo? Será que esses pastores vão consertar isso? Tem conserto? Jesus disse que não tem. O que eles estão fazendo? Pentecostalismo. Reunindo o povo para reuniões de oração, com a vigília, buscar o poder. Vocês já estavam expostos. Foi o que Jesus disse para aqueles fariseus.
Como é que eu vou fazer eles ficarem tristes? Mas os discípulos de João jejuam, oram. E os teus não se atentam para isso. Mas eles têm o esposo. Eles têm a revelação. Eles sabem para onde estão indo. Vocês sabem para onde vocês estão indo. Agora, quando nós estávamos na admiração, nós não tínhamos achado a ele ainda. Nós passávamos a noite de joelho. Às vezes eu orava 3 horas por dia. Eu não tinha achado a ele. Agora, quando você acha, faz como uma mulher samaritana, larga o canto para trás. Faz como batileiro, deixa a carga para trás. E vai receber a sua visão. Você encontrou. Como Zaqueu, desce canal. Aí você começa a descer, se humilhar, reconhecer que você não é nada. Você encontrou aí, você ouviu sua voz. Eu estou terminando isso. Agora, vamos ver uma sessão do selo. Ele está falando aqui das 70 semanas de Daniel. Da metade da última semana que falta se cumprir para os judeus. As 70 semanas de Daniel não é após. Nós entramos no intervalo. Onde Deus vem para o gentio. Através de Paulo. Diz o profeta. Não. Porque o sangue já se retirou. Veja. Não há intercessão. A era gentia terminou. Nós não estamos dentro de Laodiceia. Laodiceia é treva, é escuridão. O povo está nu espiritualmente. E a esposa de Cristo está ali. Ela está vestida. Não haverá ninguém salvo depois do arrebatamento. Ou ninguém da igreja. A igreja. Quem é injusto? Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Isso não ocorrerá. Veja. Não após a igreja ter partido. Irmão Brahma não teve o irmão. O irmão se referindo a 70 semanas de Daniel, na mensagem do primeiro selo. Eu entendo em Daniel, na fita de Daniel, que quando o evangelho retornar aos judeus, as 70 semanas começarão. Resta uma semana, 7 anos aos judeus? Ele pergunta. Ou ainda, resta somente meia semana, 3 anos e meio a eles. Não é 7 anos, é 3 anos e meio. Deus tratará com os judeus depois que a esposa for neste arrebatamento. Somente meia semana, diz o profeta. Jesus profetizou na primeira meia semana, como foi predito. Somente meia semana restante para ele. A pergunta 37, o irmão diz: irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos, ser solto para a batalha de Armagedon? Apocalipse 20, versículo 8. Que relação isso tem com a batalha de Armagedon? Como mencionado no 4º selo. Então vocês não confundam a batalha de Armagedon com Gog e Magog. A batalha de Armagedon é aqui. Depois termina a grande tribulação, já termina com a Terceira Guerra Mundial. E depois da batalha de Armagedon, nós descemos para 1000 anos de paz, que é o milênio. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Ele será preso. Uma prisão de circunstância. Ali ninguém vai beber, ninguém vai brigar, ninguém vai xingar. No milênio. Enquanto você está aqui, você comete falha, comete erro, porque você está nessa dimensão. Mas no milênio, não. Satanás não vai poder fumar. Porque quando o homem fuma, é o diabo fumando. Quando ele bebe, é o diabo bebendo. Quando ele briga, é o diabo brigando. No milênio, não. No final dos 1000 anos, ele é solto. E aí, quando ele é solto, e ele vem para a grande batalha de Gog e Magog, porque todos os seus súditos vêm com ele. É a segunda ressurreição. É a ressurreição da morte. É caminho do juízo final.
Não vamos entrar nisso aqui, mas vocês encontram isso tudo nos 7 selos. Então ele disse: Gog e Magog serão reunidos dentro do povo da nova terra? Ele pergunta. Bem, essa é uma pergunta longa. Eu terei de falar só no ponto principal dela. Veja, agora a primeira coisa irá. Agora talvez eu não consiga explicar isso. Farei o melhor que bem. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 20, versículo 8? Essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon acontece desse lado, veja, muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Você vai encontrar na internet, você procura e coloca no pastor Osmar explicando sobre isso aí, ele explica tão bem. As duas batalhas ele explica. Uma é esses 1000 anos e a outra é o final dos 1000 anos. Como mencionado no quarto selo, perguntaram: irão Gog e Magog, serão ajuntados dentre os povos da nova terra? Satanás foi solto da sua prisão. Como é que ele é solto? Tem que ressuscitar. Tem que ressuscitar um Hitler, um Mussolini. Tem que ressuscitar um perdido. Um religioso. Tem que ressuscitar. Satanás foi solto da sua prisão e foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para trazê-lo a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Vamos ficar de pé.